Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, vamos mergulhar no caderno 21, que trata de atos processuais, prazos e tutelas provisórias. O nosso objetivo aqui é decodificar os pontos mais críticos de direito processual civil para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia, com foco total nas armadilhas que a banca FGV, adora preparar. Exato. E o fio condutor de quase todos esses tópicos é o tempo. O tempo no processo é um recurso, mas também é uma arma. E a FGV sabe disso. Ela não quer só saber se o candidato decorou um artigo. Ela quer saber se ele entende como controlar o tempo do processo. Seja na contagem de um prazo, seja, sei lá, na necessidade de uma decisão judicial para ontem. Dominar essa lógica, né, é o que separa os aprovados. Ok, vamos analisar isso então. Para controlar o tempo, primeiro a gente precisa entender as regras de comunicação do jogo, que são os atos processuais. O material já começa com um princípio que parece dar uma certa flexibilidade ao processo, o da instrumentalidade das formas, ou, como diz a máxima em francês, pas de nullité sans grief. Que, traduzindo para o bom português, significa não há nulidade sem prejuízo. A ideia é, sim, bem pragmática. Se um ato processual foi feito de um jeito diferente do previsto em lei, mas atingiu seu objetivo final sem prejudicar ninguém, não há por que anulá-lo e atrasar o processo. Pensa assim, uma intimação deveria ser feita por um oficial de justiça, mas foi enviada por e-mail. Se a parte recebeu o e-mail, entendeu o recado e praticou o ato no prazo, qual foi o prejuízo? Nenhum. Então, vida que segue. O foco é na finalidade, não na forma pela forma. Essa flexibilidade me parece conectar diretamente com outro ponto que o material destaca: o negócio jurídico processual, do artigo 190. É quase como se o código dissesse aos jogadores: olha, se vocês concordam, podem criar algumas regras próprias para o seu jogo. Exatamente essa lógica. As partes, desde que plenamente capazes e tratando de direitos que admitem autocomposição, elas podem negociar sobre o procedimento. O exemplo mais clássico e útil é o do calendário processual. As partes e o juiz se sentam e definem um cronograma para os próximos atos do processo. Uma vez que esse calendário é homologado, ele vincula todo mundo, sabe? A grande vantagem é a previsibilidade e o fato de que dispensa intimações futuras para os atos que já estão agendados. É a autonomia da vontade otimizando o tempo. Como a comunicação oficial acontece? O caderno faz questão de diferenciar citação de intimação. Parece básico, mas as consequências são enormes. São a porta de entrada e a sinalização do caminho no processo, né? A citação é o ato mais solene. É o chamado inicial, a convocação para que o réu venha se defender. É o que forma a relação processual triangular: autor, juiz e réu. Sem citação válida, todo o processo é nulo. Já a intimação? Bom, a intimação é a comunicação de todos os atos que vêm depois, quando o réu já está no jogo. E o ponto de atenção máximo para a prova, que a FGV adora, é a modernização disso. A citação por meio eletrônico, que virou a regra... Virou a regra preferencial com a Lei 14.195 de 2021. Para a maioria das pessoas jurídicas, inclusive, é obrigatório manter um cadastro nos sistemas dos tribunais para receber essas citações eletrônicas. A banca adora testar conhecimento sobre legislação recente e essa mudança alterou uma prática de séculos. É um prato cheio para uma questão. Ok, então a comunicação inicia o relógio. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque entramos no campo minado dos prazos. A grande mudança do CPC de 2015, a contagem em dias úteis, ainda confunde muita gente. E a FGV se alimenta dessa confusão. Vamos mapear as principais armadilhas que o professor Lessa aponta. A primeira é a mais sutil: a distinção entre prazos processuais e prazos materiais. Ou seja, nem todo prazo no mundo do direito passou a ser contado em dias úteis. Exatamente. A regra do artigo 219 de contar apenas os dias úteis vale para os prazos dentro do processo: recorrer, contestar, se manifestar. Mas os prazos de direito material, aqueles que existem fora do processo, tipo prescrição e decadência,
que vêm lá do direito civil, esses continuam sendo contados em dias corridos, sem pausa para fim de semana ou feriado. A maldade da FGV é criar um cenário em que o candidato precisa calcular os dois tipos de prazo na mesma questão, para ver se ele cai na armadilha de aplicar dias úteis para tudo. Entendido. E qual o segundo grande alerta do material? As prerrogativas de prazo. O segundo alerta é sobre os superprazos. É consolidado que o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública têm prazo em dobro para quase todas as suas manifestações. A pegadinha aqui não é a regra em si, mas a mudança histórica. No Código Antigo, a Fazenda Pública tinha prazo em quádruplo para contestar. Isso acabou. O artigo 183 do novo CPC unificou tudo, agora é prazo em dobro para tudo. A FGV pode cobrar essa comparação testando se o conhecimento está atualizado. Agora vamos para o que o professor Lessa chama de pegadinha de ouro da FGV, envolvendo múltiplos réus. Essa é a que derruba os desatentos. A regra geral que muitos memorizam é que se houver litisconsortes, vários autores ou vários réus, com advogados de escritórios diferentes, o prazo é contado em dobro. O que fazia todo sentido na época do processo de papel, né? Fico imaginando a dificuldade dos advogados para revezar o acesso à única cópia física dos autos. O que acontece no processo eletrônico? A dificuldade some. Exato, essa dificuldade não existe mais. Todos os advogados podem acessar os autos simultaneamente de seus escritórios a qualquer hora. A razão de ser do prazo em dobro desapareceu. Por isso, o artigo 229, parágrafo 2º, diz expressamente: essa regra não se aplica aos processos eletrônicos. É um detalhe que muda tudo e que a FGV explora ao máximo. Faz todo sentido. A regra seguiu a lógica e, quando a lógica mudou com a tecnologia, a regra mudou junto. Ok, então dominar os prazos é como entender o relógio do jogo. Mas e quando o jogo está em risco antes mesmo de começar? Quando uma das partes precisa de ajuda imediata? É aí que entra o que o professor Lessa chama de o SAMU do processo, as tutelas provisórias. A analogia do SAMU é perfeita, porque é exatamente isso. Um atendimento de emergência para evitar que o direito do autor morra na praia, sabe? Enquanto espera o fim de um processo que pode levar anos. E para conseguir esse atendimento, a tutela de urgência do artigo 300 exige que se mostre duas coisas ao juiz, cumulativamente. O famoso fumus boni iuris e o periculum in mora. Exato. Em termos simples, primeiro, o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, significa que é preciso mostrar que a alegação é provável, que existe uma boa chance de ter razão. Segundo, o periculum in mora, o perigo na demora. É a necessidade de provar que, se o juiz não agir agora, o dano será irreparável ou o processo perderá sua utilidade. É mostrar para o juiz que, olha, parece que eu estou certo, e se o senhor não me ajudar agora, não vai adiantar me dar razão daqui a 2 anos. Entendi os requisitos de urgência, mas o material separa a tutela de urgência em duas espécies, a cautelar e a antecipada. Ambas são urgentes, mas parecem fazer coisas bem diferentes na prática. Elas são como 2 tipos diferentes de atendimento de emergência. A tutela cautelar é assecuratória. Ela protege o resultado do processo. Ela não te entrega o que você quer, mas garante que será possível entregar no futuro. Pense no arresto de bens. O bloqueio de bens. Isso. O juiz bloqueia os bens do devedor não para te pagar agora, mas para garantir que haverá dinheiro para te pagar ao final do processo. A cautelar congela a situação. E a antecipada? A tutela antecipada é satisfativa. Ela não congela, ela já entrega o que você pediu. Ela adianta os efeitos da sentença final. É o caso clássico de uma liminar para que um plano de saúde autorize uma cirurgia de emergência ou forneça um medicamento vital. O juiz não está garantindo o direito para o futuro, ele está realizando o direito naquele exato momento. É uma medida muito mais drástica. Entregar o prêmio antes do fim do jogo. Isso é realmente poderoso. E essa ideia me leva ao que parece ser o conceito mais complexo aqui, a estabilização da tutela. O nome já soa como algo permanente. E é quase isso. É um mecanismo que pode encerrar o processo de forma muito rápida. E por ser complexo, é um terreno fértil para a FGV. Vamos dissecar. Primeiro, a estabilização só pode acontecer num cenário muito específico.
na tutela antecipada pedida em caráter antecedente, ou seja, aquela pedida numa situação de urgência tão extrema que o autor nem teve tempo de preparar a petição inicial completa. E o que dispara esse mecanismo? Qual é o gatilho? O gatilho é a inércia total do réu. O cenário é o seguinte: o juiz concede a tutela antecipada antecedente, manda entregar o medicamento, por exemplo, o réu é intimado dessa decisão e simplesmente não faz nada. Ele não recorre com o recurso cabível, que é o agravo de instrumento. Ele fica quieto. Essa inércia é interpretada pela lei como uma concordância tácita. Espera um pouco. Quer dizer que se o réu simplesmente não fizer nada, ele pode perder o direito de discutir o mérito da questão? A consequência parece gigantesca. É drástica. Se o réu não recorre, a tutela se estabiliza. E o que isso significa na prática? O processo principal é extinto. Aquela decisão provisória, a liminar, torna-se efetivamente a decisão final. O autor consegue o medicamento e o caso acaba ali. Mas isso não é a mesma coisa que a coisa julgada, aquela decisão imutável, certo? De forma alguma. E essa é a principal pegadinha de prova. A parte que perdeu tem um prazo de 2 anos para entrar com uma ação autônoma, do zero, para tentar rever ou anular aquela decisão que se estabilizou. É uma última chance, mas exige começar um novo processo. E outro ponto que a FGV ama: a tutela cautelar, mesmo a antecedente, nunca estabiliza. Se na cautelar o réu fica inerte, o ônus continua com o autor, que tem 30 dias para apresentar o pedido principal. São lógicas completamente diferentes. Uau! Então a urgência, combinada com a inércia, pode de fato terminar um processo. Mas o caderno aponta uma outra categoria que parece virar tudo de cabeça para baixo: a tutela de evidência. Pelo que entendi, ela dispensa a urgência. Como isso funciona? O fascinante aqui é que a tutela de evidência, do artigo 311, ignora o periculum in mora. Não precisa ter perigo nenhum. Ela não se baseia na urgência, mas na força das suas provas. O seu direito é tão claro, tão evidente, que seria uma injustiça fazer você esperar todo o trâmite processual para recebê-lo. Que tipo de situação seria tão clara assim? O Código dá alguns exemplos quando o réu age com claro abuso do direito de defesa só para protelar, ou, o caso mais forte, quando o pedido está amparado por uma tese já firmada em um precedente obrigatório. Como uma súmula vinculante do STF. Exatamente. Se a Corte Suprema já disse que em casos como aquele a resposta é sim, não há por que esperar. O juiz pode antecipar o direito com base nessa evidência. É o direito premiando quem tem um caso robusto desde o início. O quadro está bem mais claro. Isso foi muito denso. Vamos tentar consolidar tudo. O material do professor Lessa tem uma seção com flash memos, que são basicamente os pontos de revisão obrigatória. Acho que seria ótimo passarmos por eles agora. Perfeito. Vamos ao resumo estratégico. Primeiro ponto, sobre nulidades e citação. Lembrem-se da teoria da aparência. A citação de uma empresa é válida se o carteiro ou oficial de justiça entrega na sede e um funcionário recebe sem fazer nenhuma ressalva. Mesmo que aquele funcionário não tenha poderes formais para isso, presume-se que ele vai encaminhar o documento. O mesmo vale para a citação em condomínios, que pode ser recebida pelo porteiro. O CPC validou essas práticas para dar mais agilidade. O segundo ponto, sobre prazos, é um detalhe que derruba muita gente. A questão do feriado local. Atenção máxima aqui. O STJ é extremamente rigoroso com isso. Se o prazo vence numa segunda-feira de carnaval, que é feriado na cidade, mas não é um feriado nacional, é preciso comprovar a existência desse feriado local no exato momento em que se protocola o recurso. Não adianta tentar juntar a lei municipal depois. Se não provou no ato, o recurso é considerado intempestivo, ou seja, fora do prazo. É uma armadilha puramente formal que a FGV explora. Certo, próximo. Próximo ponto, sobre o procedimento comum, a audiência de conciliação. A regra é que ela sempre acontece. A única forma dela não ocorrer é se ambas as partes, autor e réu, manifestarem expressamente que não têm interesse. Se o autor diz que não quer, mas o réu fica em silêncio, a audiência será marcada. A lei exige a negativa de ambos. E por último, um detalhe crucial sobre a estabilização da tutela, que vem direto da jurisprudência do STJ. Isso é fundamental. Nós dissemos que a estabilização ocorre se o réu não interpõe o agravo de instrumento.
Acontece que o STJ entendeu que a simples apresentação da contestação pelo réu, mesmo que ele não recorra da liminar, já é um ato suficiente para impedir a estabilização. A lógica é simples. Ao contestar, o réu está demonstrando de forma clara que ele resiste à pretensão do autor, que ele quer brigar pelo mérito. Isso afasta a inércia total que a lei exige para um efeito tão drástico como a estabilização. Perfeito. Fica claro que a estratégia que o professor Lessa desenha é dominar as exceções, entender a lógica por trás de cada regra, seja a tecnológica por trás do fim do prazo em dobro, ou as lógicas distintas de urgência e evidência, e, claro, memorizar esses detalhes jurisprudenciais que a FGV transforma em questões decisivas. Isso levanta uma questão importante para refletir. Vimos que o artigo 190 permite negócios jurídicos processuais, onde as partes podem customizar o procedimento. Diante da complexidade e das consequências da estabilização da tutela-ação, seria juridicamente viável que as partes, num acordo processual, renunciassem previamente à possibilidade de estabilização, só para garantir que a matéria de fundo seja, em qualquer cenário, julgada em seu mérito. Fica a reflexão sobre os limites da autonomia da vontade no processo. Uma excelente reflexão. Como diz o professor Lessa, vocês estão dominando as regras do jogo. A vitória é consequência. Esta análise foi inteiramente baseada no caderno 21 do projeto Alero Turbo, de autoria do professor pós-doutor Marcelo Lessa.